tudo bem com você? Estou gravando esse vídeo hoje num lugar muito especial, nesse cantinho atrás do altar, como você pode ver, que é um lugar aqui em casa onde eu e a minha esposa Luciana fazemos nossas orações, nossas meditações, nossas intenções. E o tema de hoje, que é meditação, tem muito a ver com isso. Se você observar bem o meu logotipo, ele é um bonequinho estilizado meditando. E também dá para a gente pensar também numa flor de lótus, dá para ter algumas outras interpretações. Desde o começo, desde que eu entrei no mundo da constelação familiar sistêmica, eu tenho um vínculo muito forte com a meditação. E a partir do momento que eu comecei a praticar como facilitador, eu percebi que constelação e meditação tem tudo a ver. Por quê? Segundo o caminho que eu trilho, que é o caminho que Bert Hellinger nos deixou falando sobre os movimentos do espírito, a gente precisa estar muito centrado, a gente precisa deixar nossa mente muito vazia para poder conduzir a constelação, percebendo o movimento do espírito, percebendo os sinais do campo fenomenológico, aquilo que ocorre, sem tentar interferir com a nossa cabeça. Então eu sempre digo para os meus alunos que constelar, segundo esse movimento do espírito, é uma meditação ativa. Mas a meditação ela é muito mais importante não só no momento que a gente está constelando. A meditação ela é fundamental em todos os momentos. Por quê? Através da meditação a gente pode começar a observar o que está ocorrendo dentro da nossa cabeça, que tipo de padrões de pensamentos a gente tem. Então, quando a gente não está se observando, a gente tem pensamentos repetitivos, às vezes de violência, de auto-boicote, de desprezo, de crítica, de julgamentos, e a gente não está percebendo, porque o pensamento está lá, a gente acredita que o pensamento somos nós, então a gente acredita que aquilo que a gente está pensando é nós, né? E aí a gente vai seguindo esse padrão, muitas vezes caindo em compulsões, muitas vezes caindo em ansiedade, muitas vezes caindo em confrontos, ou às vezes em baixa autoestima. Por isso que meditar, a primeira coisa que vai acontecer quando você começa a meditar é observar esses pensamentos, observar que muitas vezes ele é muito maluco mesmo, o pensamento ele não tem uma linearidade, a gente está pensando uma coisa agora, daqui a 2 segundos está pensando outra, e depois outra, e as coisas não se juntam. A gente observando esse tipo de pensamento, a gente pode perceber que tem um espaço onde a gente pode se colocar em silêncio. Então o pensamento ele está num lugar e a gente pode observar esse pensamento acontecendo sem entrar nele. Com o treino, e lógico que precisa anos de treino de meditação, a gente consegue se manter mais tempo nesse espaço de silêncio. No começo eu comecei a meditar mais ou menos no ano 2000, eu tinha extrema dificuldade de entrar nesse silêncio. Na verdade eu não conseguia. Eu só sentava, eu tinha alguns mantras, algumas orações e às vezes fazia o Zen, a meditação Zen, que é uma meditação realmente em silêncio, mas a cabeça não parava de pensar. E eu ficava aflito. Mesmo assim eu persisti, eu li muitos livros e depois de um tempo eu comecei a perceber um espaço de silêncio. O que acontece com o nosso cérebro? O cérebro ele tem uma trilha neuronal, segundo a neurociência, onde a gente vai entrar nessa trilha conforme nossos hábitos. Então, se eu tenho o hábito de pensar, se eu tenho o hábito de estar ansioso, de deixar essa compulsão de pensamento me invadir, existe uma trilha neuronal, existe um caminho dentro de nós já bem marcado, onde a gente não consegue sair disso. Aí a partir de um momento que você tem consciência, você se afasta, você abre um novo tipo de conhecimento dentro de si, então você pensa, eu vou observar o meu pensamento, começa a se abrir uma nova trilha neuronal. Devagar, claro, então você vai ter uma trilha bem estreitinha, costumo dizer assim, como se fosse aquelas trilhas no meio da mata, né, que ninguém passou, então o mato ainda está meio invadindo, né, tem muita planta dentro, mas devagar você começando a andar nesse caminho, a trilha vai se abrindo. E ao mesmo tempo, quando você vai deixando de usar essa mente tão
compulsiva como um guia para você, essa trilha antiga ela começa a se fechar. E vai chegar algum momento que você vai perceber que a trilha nova, que é essa trilha onde você se observa, onde você consegue ter esse mindfulness, você está presente em tudo aquilo que você faz, essa trilha ela vai ficar mais forte do que a anterior. Por que meditar? Esse padrão de pensamento, ele funciona também escondendo todos os nossos padrões familiares. Então, se eu tenho hábitos familiares arraigados que me levam para o sofrimento, e a constelação mostra muito isso, o quanto nós estamos fiéis à nossa família no sofrimento, o pensamento compulsivo, ele ajuda a gente a não observar esse tipo de hábitos e a continuar neles. Quando a gente vai se afastando, a gente percebe: nossa, eu não estou com fome, por que eu estou querendo comer? E às vezes é um hábito que vem da sua família, um hábito de ansiedade, um hábito de compulsão. Às vezes você está identificado com algum tipo de fome que houve no passado familiar, e aí você consegue dar uma distância. A constelação ela te ajuda a não entrar tão forte nessa energia, só que você precisa se vigiar, porque tem um padrão já repetitivo dentro de você. Por isso meditar é fundamental. Por isso que eu oriento sempre, a partir de todos os momentos, tanto os meus alunos, né, que fazem constelação, quanto os meus clientes, a começar a tentar meditar, que seja 5 minutos por dia, 1 minuto por dia. Medite andando, se você não tem paciência de ficar aqui sentado como eu estou hoje. Faça esportes onde você consiga ficar sem pensar tanto, às vezes natação, às vezes um voo livre, alguma coisa que consiga fazer você ficar um pouquinho mais longe dessa compulsão de pensamento, e aí você vai verificar que aos poucos você consegue se dominar. Esse vídeo eu queria deixar então essa primeira dica de meditação, porque eu ainda não falei sobre isso e para mim é muito fundamental. Meditação, ela sim combina muito com constelação, as duas podem conviver juntas, e eu acredito que sem meditar, por mais constelação que você faça, você talvez não consiga sair dos seus padrões de comportamentos pesados, né, que talvez você tenha adquirido. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Namastê!